Olá, pessoal do sexto ano. Estamos aí chegando na reta final do ano, certo? E a gente vai dar uma revisada aí em alguns tipos de redações, certo? Os tipos mais comuns de redação. Nós temos aí a descrição, a narração e a dissertação. Narração. O que é uma narração? É um relato de uma história ou fato apresentado em sequência. O texto narrativo não tem necessariamente o compromisso com a realidade, em que costuma envolver personagens e ações fictícias, como nos romances, contos e fábulas. O que isso quer dizer? Que não é obrigatório na narração você contar um fato verídico. Você pode criar uma história, certo? E colocar no papel. É uma história contada e através da escrita. Pessoal, não esqueçam de anotar todas as explicações do vídeo, certo? Então, tudo tem que ser passado para o caderno para vocês consultarem depois, ok? Para construir uma narrativa, são usados aí os seguintes elementos: narrador, em primeira pessoa, certo? Que é chamado aí de narrador personagem. Você é a pessoa aí da história e você está contando a história tendo você como a primeira pessoa, como personagem principal. Ou em terceira pessoa, você narrando, contando uma história de outra pessoa, de outro fato que você não está incluído aí na história. Nós temos aí o enredo, divide-se em apresentação, desenvolvimento e o desfecho final aí da história, certo? Temos também os personagens, podem ser os principais, protagonistas, antagonistas e secundários, certo? Como você já sabe, os protagonistas são aqueles personagens de maior importância, onde eles se destacam mais na história. Os antagonistas, vocês também já têm conhecimento, são aqueles personagens que sempre tentam aí prejudicar o protagonista. E nós temos aí os secundários, que podem ser personagens que não aparecem muito durante a história, certo? Nós temos aí na história o tempo e o espaço, que é o período onde ocorreu, certo? E o ambiente, uma floresta, uma casa, certo? Então nós temos aí o tempo e também o espaço, que é o ambiente físico, psicológico ou social, certo? Psicológico é um local com uma narrativa, é um tema onde você pode utilizar fatos que ocorreram real ou imaginário. Você também pode criar o cenário aí, um cenário psicológico, o tempo, quando ocorreu, o espaço, o ambiente em que acontece aquela história. Texto descritivo, redação descritiva no caso, usado aí para descrever algo ou alguém. Esse tipo de redação tem o objetivo de criar uma espécie de retrato por meio das palavras. Então, uma redação descritiva é quando você vai contar por escrito todos os detalhes de um objeto, de algo ou de alguma coisa, de alguém, certo? Então, você vai descrever com detalhes sobre aquele objeto, ou alguém, certo? Ou alguma coisa. Para tanto, o autor parte da observação e das próprias impressões para reunir características físicas, como cores, dimensões e psicológicas, como traços de personalidade, acerca aí do que precisa ser descrito com detalhes. Dissertação. Esse tipo de redação é o mais exigido nas escolas, nas faculdades. Por quê? Porque o aluno ele vai expor sua opinião, ele vai falar de forma crítica, pode ser uma crítica construtiva, uma crítica onde você esteja defendendo um assunto, ou uma crítica onde você esteja aí contra, dando aí
com o seu ponto de vista contra aquele texto, certo? Mas o fato da dissertação ser tão exigida nas escolas é porque o aluno precisa dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Dissertação é a exposição e a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. Essa estrutura é formada por 3 elementos, certo? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não esquecendo aí dos parágrafos. Na introdução nós temos um parágrafo, no desenvolvimento você pode fazer vários parágrafos e lá na conclusão da sua redação você vai fazer aí o último parágrafo. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido relembrar aí algumas características dessas redações, ok? Para desenvolver aí um bom texto durante as atividades e também as avaliações.